Fala, torcedor vascaíno! Fala, minha galera do Comentário. Estamos entrando no ar e esse vídeo a gente vai falar muito aqui. Olha, questão de Nenê. Nenê tem um incômodo na coxa e é dúvida para o jogo contra o CSA. Se ele não jogar, aí a gente pode ter um Palácios titular ou até o Bruno Nazário. E falando de Palácios, a gente vai trazer o mapa de calor dele nos dois outros jogos. Vamos ver que ele já evoluiu. A gente vai trazer informações e também vamos trazer um relato aí do técnico dele no Chile, o Martín Lazarte. No ano passado ele falou muito bem do Palácios, mas deixou claro sobre a questão física dele e a gente vai trazer aqui para vocês nesse vídeo. Vamos falar sobre a situação de Zé Ricardo e também sobre a proposta da 77 Partners. Muita gente me perguntando, Léo, é outra empresa que vai comprar e tal e tal. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Então, vai subir a vinheta e depois da vinheta a gente vai falar muito de Vasco da Gama. Então, já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor! Estamos entrando no ar, mandando aquele abraço para você que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Muito obrigado! Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. Sejam sempre muito bem-vindos ao Comentário Vascaíno. A gente é muito grato a você que está sempre junto com a gente, dando essa moral ao nosso canal. E para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, analista, scout, criador, apresentador aqui deste canal. Aqui você tem análise, opinião, informação, tudo aqui no Comenta Léo Vascaíno. Então dá essa moral aí, se inscreve pra gente, me dá esse prazer de ter você aqui como nosso inscrito. Então seja muito bem-vindo, Vascaíno, e espero que goste do nosso conteúdo. E olha, hoje a gente vai fazer uma mistura de informação com análise, vou analisar um pouquinho aí o jogador Carlos Palácios, vou trazer alguns dados do jogador, mas obviamente nós vamos começar falando sobre a situação do Nenê. Vamos lembrar que ontem, no jogo contra a equipe da Tombense, no domingo, para você que está assistindo depois, o Nenê sentiu um incômodo na coxa na saída do primeiro tempo. Só que o jogador continuou jogando, foi substituído, mas deve ser reavaliado pelo departamento médico e ainda continua com esse incômodo na coxa. Essa informação também foi dada em primeira mão pelo nosso colega aí, o Joel Silva. E o que é que acontece? Se for entendimento da comissão técnica e também do departamento médico, o Nenê deve ficar de fora do jogo contra a equipe do CSA no próximo sábado aí, em São Januário. Isso ficará a cargo da comissão técnica também do departamento médico. Um incômodo, mas há uma preocupação até pela idade do Nenê. A gente sabe que a questão das fibras musculares também, mas vamos ver se o jogador será poupado para que não haja um agravamento da situação ou se mesmo assim ele vai para jogo mesmo e vai querer jogar mesmo com incômodo da coxa. Lembrando que não é algo tão grave, mas a preocupação e a situação que deve ser tratado o Nenê, isso preocupa sim, tem que ficar de olho para que não perca o jogador durante a temporada, mas durante a semana o Zé Ricardo, juntamente com o Desp, deve aí acertar se o Nenê vai para o jogo contra o CSA ou não. E aí desponta dois possíveis candidatos para essa vaga. Primeiro é o Bruno Nazário, né, que já pediu, inclusive a gente falou há 2 semanas atrás, para o Zé Ricardo para ser utilizado como meio-campo. Inclusive entrou no jogo contra a Tombense com o Carlos Palácio, deu maior movimentação ali pelo meio de campo. É um dos favoritos se o Nenê não jogar contra a equipe do CSA. E tem outro, o Carlos Palácio, jogador que entrou muito bem contra a Tombense. Eu vou trazer até os números dele e o mapa de calor aqui para você ver. Olha aí, você tá vendo o mapa de calor do jogo contra a Ponte Preta? Ele foi mais tímido, jogou 14 minutos, deu 3 passes, enfim. No jogo contra a Tombense já jogou 24 minutos aí, deu 14 passes, deu uma maior movimentação, como você viu no mapa de calor dele aí. Foi um jogador que buscou algumas jogadas, mas faltou aproximação, né? Teve ali algum momento que teve uma jogada associativa ali com o próprio Andrei, até com uma troca de passes também com o próprio Nazário. Mas é um jogador que está se mostrando que parece que está com uma questão física não tão boa. Parece que o jogador ainda precisa melhorar a questão física. E aí, pesquisando nas redes sociais também, eu fui olhar sobre a situação dele e vi que numa matéria do ano passado, Martín Lazarte, ex-técnico da equipe do Chile, que também era questionado muito lá, falava sobre as qualidades, tá passando até na sua tela aí, falava sobre as qualidades técnicas do jogador, mas dizia que se o jogador fosse para uma liga mais competitiva, com maior número de jogos, que ele precisaria mudar a sua questão física. O Palácio ainda parece que tá meio parrudinho ainda precisa melhorar e tal, mas é inegável que é um jogador de muita qualidade.
quando entrou contra a Tombense, buscou a jogada, errou porque estava ali para tentar, tentou o drible, tentou em certos momentos a buscar associação com outros jogadores, que eu digo aí na questão da triangulação, da tabelinha. Foi um jogador que foi muito efetivo e que pode sim ser titular pela equipe do Vasco jogando contra a equipe do CSA. Outra informação que eu sei que vocês querem saber aqui é sobre o Zé Ricardo. O Zé Ricardo, nesse momento, é prestigiado pelo próprio Jorge Salgado e a gente já falou em outros momentos. Se o Zé Ricardo sair do Vasco, será muito por ele pedir. E hoje, até conversando com pessoas que mais próximas, pessoas de questão do futebol, dizem: olha, o Zé Ricardo hoje, para ele sair, ele teria que ter um mercado. Hoje o Zé Ricardo não tem mercado no futebol, querendo ou não. Então, isso é algo que ele vai levar. Tá ganhando o seu salário em dia e tal, tá tendo aquilo que quer, tem o respaldo do presidente, que hoje é o cara que tá mandando no futebol, querendo ou não, e aí ele vai continuar. O presidente já deixou bem claro, apesar de ser bastante pressionado por torcida organizada, por seus próprios pares políticos sobre a situação dele, mas o entendimento do Jorge Salgado aqui no ano passado, quando ele demitiu Marcelo Cabo, foi um erro e que agora ele não vai cometer esse erro novamente. Eu digo uma coisa, há uma diferença muito grande entre o time do Marcelo Cabo e o time de hoje. O time do Marcelo Cabo, apesar de ser um time bem limitado, o time conseguiu em um certo momento, quando ele foi demitido, conseguiu um estilo de jogo, um modelo de jogo definido e estava conseguindo pontuar. Pontuou contra a galera que estava na frente da tabela. O time do Vasco de hoje tem muitas limitações, mas não são limitações técnicas por causa de questão de elenco, são limitações de modelo de jogo. O modelo de jogo não existe hoje, o time não consegue trocar passe, o time não consegue fazer nem sequer uma tabelinha, um jogo associativo, como a gente sempre fala. O time não consegue evoluir e isso está sendo bastante cobrado ao Jorge Salgado. Porém, o Jorge Salgado tem a sua opinião, que vai deixar aí o próprio jogador, o próprio treinador comandando aí. A única chance hoje é, como eu disse, ele pedir para sair. Eu acho muito difícil isso. Outra informação que a gente vai dar aqui para terminar esse vídeo é sobre a 777 Partners. Tá tendo muita informação aí desencontrada, outra proposta vai chegar, tem outro querendo comprar, e eu vou dizer logo, dentro desse período de 90 dias que se encerra aí no outro mês, o Vasco não pode ouvir proposta de ninguém. O Vasco não pode nesse momento ouvir proposta de ninguém. Só quando acabar a due diligence e aí a questão da 777 Partners não fizer a sua proposta vinculante, aí sim o Vasco pode ouvir outra proposta. A gente já está vendo isso há bastante tempo. Eu hoje vi alguns prints também, algumas pessoas me enviaram prints perguntando, mas nesse momento não há condições de outra empresa comprar ou fazer outra proposta, porque o Vasco nem sequer pode ouvir, porque é uma questão de sigilo, é uma questão de contrato, e o Vasco não pode ouvir outra proposta enquanto não acabe o tempo aí da due diligence, do memorando de compra também que foi feito pela 77 com o Vasco. Então é isso, agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo, saudações vascaínas, até mais e aquele abraço, valeu!